Olá, boa noite a Boa todos. noite. Eu estou muito feliz nessa noite de sexta por receber meus grandes mestres, professor William Dani e doutora Vânia Aguiar, e falar de um tema que, enfim, estarei como figurante para aprender, como fiz durante os 3 anos da residência e faço no convívio regular. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Professor William, professora Vânia, eu vou, pela importância, eu costumo dizer que é o casal mais importante da história da psiquiatria da Bahia, me furtar de fazer qualquer apresentação, acho que todos conhecem, e eu queria que hoje falássemos de um capítulo específico da história, da importância dos senhores para a psiquiatria pela associação. Então, eu deixo a palavra com vocês, com uma pequena pergunta para introduzir, professora, como nasceu a Associação Psiquiátrica da Bahia? Deixa eu responder, sou mais velho, sou testemunha ocular da história. Bem, a Associação Psiquiátrica da Bahia nasceu como sendo um movimento regional dos psiquiatras baianos, como desdobramento da fundação, em 1966, da Associação Brasileira de Psiquiatria, com a liderança do professor Rubim Pinho, que foi um dos fundadores, um dos que assinaram a ata de fundação da Associação Brasileira de Psiquiatria. O professor Rubim Pinho tinha, em 1966, tinha sido há pouco tempo guindado, no ano anterior tinha sido galgado a condição de professor catedrático de psiquiatria da Universidade Federal da Bahia, e era, juntamente com o professor Nelson Pires, mas que questões políticas foi para o exterior, né? E ele sucedeu o professor de Nelson Pires na cadeira, mas juntamente com o professor Nelson Pires eram os dois psiquiatras que tinham penetração nacional, assim, tinham grande participação nacional, precedendo a Associação Brasileira de Psiquiatria, porque existia, antes da Associação Brasileira, a Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental. Mas a Associação Brasileira de Psiquiatria surgiu justamente porque a neurologia e a psiquiatria, dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Higiene Mental, estavam em queda. A higiene mental, que era o que hoje se chama de saúde mental, né? Hoje saúde mental, era o que predominava. Os congressos tinham muita participação de outras categorias profissionais, e os psiquiatras, que eram cultores da higiene mental, eram os discípulos de Ulisses Pernambucano, que foi que fundou essa sociedade em 1935. Então, o que permaneceu ainda com vigor foi a higiene mental. Isso levou os psiquiatras a sentirem a necessidade de fundar uma associação eminentemente psiquiátrica, e isso foi feito em 1966, no Rio de Janeiro. Já com a viagem do professor Nelson Pires, a liderança da psiquiatria baiana ficou sob comando da Associação Brasileira, ficou sob psiquiátrica da Bahia, a base da psiquiatria brasileira, vamos dizer assim, a psiquiatria baiana, ficou sob a batuta do professor Álvaro Rubim de Pinho, que era uma pessoa extremamente assim, organizada, era estudioso e era organizado, e tinha características de liderança. Tá? Esse conhecimento vasto que ele tinha, a capacidade de liderança e a organização fizeram com que ele aglutinasse os psiquiatras em 1967, um ano depois da fundação da ABP, da Associação Brasileira, fundando aqui na Bahia a Associação Psiquiátrica da Bahia, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria já nasceu com essa, no seu artigo 2º, já dizia que ela se organiza em associações federadas nos diversos estados da federação. Então, era natural que nos estados se criassem associações federadas, né? No caso aqui da Bahia. O professor Rubim Pinho foi o fundador, em 1967. Em 68 veio o AI-5, e toda a atividade associativa ficou, no período ditatorial, ficou engessada. Aí, então, durante 10 anos, a Associação
Psiquiátrica da Bahia fazia sessões assim, semestrais, anuais. Era uma coisa assim, muito de amigos dos velhos psiquiatras, contemporâneos do professor Rubim de Pinho, da mesma faixa etária. E... Embora em 60 e pouco ele não era tão velho assim. Não era. Mas os psiquiatras mais jovens não tinham assim, muita participação. Era o pessoal, ele tinha uma liderança. Vale ressaltar que o William ainda era adolescente nessa época. Ele vive as coisas assim, né? Muito... Mas eu acompanhei, porque eu participei do movimento de modernização da Associação Psiquiátrica da Bahia. Tá? Eu só queria fazer um adendo assim, só para explicar ao pessoal que é mais novo, que catedrático nessa época tinha um outro valor. Não é como um professor titular hoje em dia que faz concurso e tal, né? Eles eram assim, nomeados, vamos dizer. Então, depois o doutor Rubim fez o concurso e virou titular. Mas antes ele era catedrático, então eles tinham assim essa ideia de que eles tinham que cuidar da psiquiatria, né? Então tinha esse olhar meio de pai, assim, né? E assim, que cuidava mesmo. Então ele levava a psiquiatria baiana, ele enaltecia tudo que acontecia aqui. Então isso é um valor muito importante que eu acho que a gente tem que manter, né? É interessante até hoje em dia que a gente mantenha, né? Tem muita gente na academia como nós, né? Mas eu acho E tinha uma capacidade de liderança muito grande e aglutinou todo esse movimento de modernização, que eu fiz parte ainda muito jovem, ainda muito jovem, ainda estudante de medicina, mas os estudantes de medicina, os estudantes de psiquiatria, que faziam psiquiatria, ficaram muito motivados a participar. Era uma oportunidade mas você já era interno nessa época, né? É isso, de fazer renascer a Associação Psiquiátrica, uma associação psiquiátrica voltada para o psiquiatra e para os profissionais de saúde mental, porque a liderança da psiquiatria na saúde mental não tinha nenhuma contestação na época. Porque os outros profissionais não tinham essa, né, essa envergadura, não tinham essa organização. Os psiquiatras é que levavam a luta, né? Professor William, eu queria pedir desculpa. Houve um gap aí de áudio. Eu acho que nós ficamos sem áudio durante aproximadamente 1 minuto. Você está aprendendo. Então, eu estava aqui atento na história. Aí eu pedi se não houve incômodo. Quando que eu parei de ouvir, eu sugiro que os telespectadores sugiram se foi também nesse momento que pararam. Quando o professor William falava dessa modernização da psiquiatria, né, que veio com ele, aí o áudio aqui se veio com o Luiz Humberto, né? Luiz Humberto foi o que era professor de psiquiatria, do departamento de psiquiatria, e que tinha uma formação de pós-graduação em saúde mental, ou seja, em Londres. Então, tinha um olhar social da psiquiatria. Ele liderou esse movimento de reformulação da Associação Psiquiátrica da Bahia como uma associação que devia se voltar para os estudos em psiquiatria, mas privilegiar
a categoria profissional do psiquiatra, né? E aí tudo girou em torno disso, foi havendo um desdobramento, até que em 1980, 3 anos depois desse movimento, o Romildo Bueno chamava de os jovens turcos. Eu fazia parte da ala moderada desses jovens turcos que chegou a um ponto de que o Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 1980, a associação estava muito esquerdizada, a Associação Psiquiátrica da Bahia, a tal ponto que houve uma ruptura, né? Houve o Congresso Brasileiro e o Congresso da Psiquiatria Baiana, dentro do mesmo Congresso. As duas, o ex-reitor da UFBA, Naumar de Almeida Filho, era o presidente na época. Nessa época eu era interna. Era o presidente da época, depois ele ficou muito moderado, vamos dizer assim, moderado participando das coisas, mas na época a juventude, o vigor, a vontade de mudar levou a essa cisão da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nessa época, atualmente ele se diz que ele não é mais psiquiatra, né? Até mesmo médico, ele já deixou de pagar o CRM, ele disse que não é mais médico, né? Ele foi orientador das nossas teses hoje em dia chama-se dissertação de mestrado, né? Mas, assim, foi bem legal esse congresso, assim, foi um pouco depois da abertura, né, assim. Do início da abertura política. No início da abertura política, foi quando teve, logo, um pouco depois do congresso da UNE, né, que foi no mesmo lugar que foi o congresso, que foi no Centro de Convenções, que tinha sido recém-inaugurado. Na realidade, quando foi o congresso da UNE, nós estávamos lá, pelo menos eu era estudante na época, já estava no internato, né, trabalhei no serviço médico, mas, assim, ainda estava muito cru. Mas no dia do congresso já estava completamente pronto, né? Foi bem legal. Foi praticamente a inauguração. Depois que o Centro de Convenções foi inaugurado. Era muito confuso, assim, muita colisão de posições. Apesar da Associação Brasileira de Psiquiatria... O movimento de trabalhadores em saúde mental, aí que fez essa... Que foi o embrião do pessoal da luta antimanicomial, né? Girava muito em torno da diretoria da PB. Eles não tinham ainda uma face própria, né? Não. Então, eles giravam muito em torno da Associação Psiquiátrica da Bahia, com essa direção que era mais voltada para as questões sociais, para a reformulação, figadalmente contra os proprietários de hospitais psiquiátricos. Porque também os hospitais psiquiátricos, eles eram aqui muito ruins. Né? Eram depósitos, vocês imaginem que ainda tinha aquele famigerado quarto forte, né? Eram sujas as áreas. Por mais que você dissesse, em alguns lugares limpavam, certo, mas não era. Então, tinha razão de ser, né? E o Naumar é meio... Não vou, se eu falar isso, ninguém vai me matar. Mas não era filhote, vamos dizer assim. Mas Luiz Humberto ajudou muito na formação do mestrado, né? Porque ele tinha essa bagagem mesmo. E ele era um bom professor. Ele era muito bom professor e era bom psiquiatra também, né? Depois é que ele debandou para a política e ficou, mas como secretário de saúde ele foi muito bom também. Então, eles eram amigos nessa época, né? Depois romperam. Então, assim, o Naumar nasceu do ventre de Luiz Nossa Humberto. Senhora, espero que Naumar esteja ouvindo. Não, politicamente. Eu me lembro da nossa... Mas aí foi um momento de ruptura, de cisão com a BP. A partir daí... De romper com a brasileira. 80, 81 e 82, aí foi quando eu assumi a presidência dos jovens turcos, que tinha, era organizado, era... Eu acho que essa parte eu perdi. Tinha uma certa moderação. Organização. Uma certa moderação na articulação com as outras entidades. Em 1982, eu fiz um discurso célebre na Assembleia de Delegados da ABP, dizendo que, a partir daí, a APB, a Associação Psiquiátrica da Bahia, e a Associação Brasileira de Psiquiatria marchariam juntas, que nós não tínhamos motivo para marchar isoladamente, marchar separadamente. Nós estávamos com o mesmo propósito. Quem era que estava na Brasileira? Era Jorge Alberto? Não, era Marcos Ferraz. 1982. Aí, com essa... Hein? Eu ia perguntar, e Romildo, como estava nesse... Não, o Romildo estava em campanha para ser presidente. Ele foi ser presidente depois. Aí teve o seguinte, esse fato que foi... teve uma repercussão muito grande, a Bahia era a ovelha desgarrada, então, mas tinha uma importância grande na psiquiatria nacional. Quando ela se une com a Associação Brasileira de Psiquiatria, eu
passei a ser muito vistoso, assim, ter uma visibilidade muito grande. Então, quando o Romildo Mas a psiquiatria baiana sempre foi muito bem representada, sempre foi muito considerada no Brasil inteiro. Então, assim, a gente sempre andou muito junto, Bahia e Rio, né? E a brasileira é do Rio. Então, isso, a gente está brigado, digamos assim, né? Com a brasileira, não era muito legal. Então, quando houve a união, acho que houve um fortalecimento maior. Sempre foi muito bom, Pernambuco, Bahia e Rio. Então, nessa coisa, juntamos os três, então fortificou, né, fortaleceu o movimento da psiquiatria, né, o movimento político na psiquiatria. O Romildo tinha sido um dos fundadores da Associação Brasileira de Psiquiatria, era o único que nunca tinha ocupado o cargo de diretoria. Então ele se lançou logo. Também. Ele se lançou logo para a presidência. Na época era menino. Era um nome que tinha... mas que tinha peso internacional. Ele participou de pesquisas, a pesquisa da teoria das aminas, das monominas, da depressão. Inclusive, até por isso ele era meio assim, o povo dizia, é o pessoal da farmacologia e tal. Então, quando ele se tornou presidente, ele mostrou que não era bem assim, né? Exato. Aí, como eu disse, como símbolo dessa reaproximação, ele me convidou para ser vice-presidente. Aí eu fui o vice-presidente, o secretário-geral e depois o presidente, mas com maior juventude no Brasil. E também foi, né, porque nessa época eu era presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia, fui o presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia mais jovem até do que você. Mas você foi também, você era da BMR, né? Você saiu da BMR, era a Associação Médica Residente, que era uma... Foi uma das primeiras, né? E foi muito legal nessa época, tinha João também, né? Que era vice. João era... Não, eu era da BMR daqui, da Bahia. E João era de Pernambuco, era presidente de Pernambuco. João, era outro psiquiatra. João Alberto, que foi presidente da BMR. Não, o seu vice aqui, que era João. João. E você uma pergunta que faz parte da história da psiquiatria baiana, vocês já se conheciam nessa época? Não, em 81, sim, porque em 79 nós começamos a namorar num congresso, numa jornada piauiense de psiquiatria. Mas o meu pai fazia campanha... Primeira jornada Norte-Nordeste. Primeira jornada Norte-Nordeste. Exato. E aí depois foi que foram surgindo mais as jornadas Norte-Nordeste, né? A gente comeu, inclusive a foto que a gente tem junto no dia do namoro é com o Luiz Humberto. Um dia desse eu mostro para você. Eu, meu pai, Luiz Humberto e William. Mas assim... acho que esse foi um período interessante, né? Assim, do ressurgimento da luta. E aí a gente conseguiu manter bastante tempo, né? Assim, nós tivemos vários, você que sabe essas coisas da ordem dos presidentes, né? Porque nós, assim, fomos bem... Acho que a gente foi bem atuante nessa época. Era uma complicação, né? Não tinha sede, a gente tinha... As coisas ficavam caminhando dentro do carro da gente... a ABM, sabe onde era? A gente era da ABM, né? Nós éramos ligados à ABM. A ABM era ali no Relógio de São Pedro. Né? Então, a gente fazia reunião dia de quarta de noite. Aí todo mundo comia no chinês que tinha ali para poder ser rápido. Né? Nessa época, Salvador não tinha tanto engarrafamento. E de noite, a gente saía com as corujas, né? E ali aquele povo todo dormindo. Continua sendo igual. Só está mais violento, né? Que na época, quando eu me lançaram para presidente da BP, eu era muito jovem, tinha 28 anos e tal. Aí eu pensei, tem que colocar alguém da velha guarda para dar o peso. Aí eu convidei Rosa Garcia. Aí disse, qual é o dia que você se reúne? Quarta-feira à noite. Aí eu vou perder o jogo do Vitória. Não vou poder aceitar, porque você... depois ela passou a ser. Mas porque o Vitória passou a jogar na terça-feira? Gabriel Neri, né? Neri. Depois ele foi presidente, mas ele foi vice-presidente. Foi meu vice-presidente na época. Era para compensar a juventude, um psiquiatra da velha guarda, uma psiquiatra progressista. Eu era secretária adjunta, Daniel era segundo secretário, né? Daniel Cruz Filho. Né? Vocês não conhecem? Pai de Islanova, Pai de Islanova. Sim. Ele era o segundo secretário. Eu não lembro que era o primeiro. Mas, assim... Parece que o primeiro foi Bernardo, não sei. Sei que saiu, teve alguma coisa. Viajou para o aí Bernardo viajou para o interior, não. Ele foi lá para a África, Cabo Verde. E aí Daniel ficou na primeira secretaria e eu passei para a segunda, porque eu já estava lá com suplência. Mas aí eu tive que pagar também meu tributo, porque eu fiz uma escolha para a minha sucessão
de um indivíduo que não participava, mas ele tinha uma característica de organização muito grande, que era Antônio Nery Filho. Então, a esquerda, o grupo onde eu era oriundo, ficou muito crítico em relação a isso, mas fora a cabeça da chapa, que era Nery, para poder garantir, inclusive, eu passei para vice-presidente, era vice-presidente da Brasileira e vice-presidente da Baiana, para poder calar as vozes contrárias. Mas a questão de Nery foi interessante. Mas a Nery fez uma orientação Foram duas interessante. gestões, né? Foram 2 gestões. Foi. Né? Ele se reelegeu. Fizemos uma reforma do Estatuto. O mandato era só de 1 ano. Era ejaculação precoce. Na gestão de Nery, nós mudamos para dar 2 anos de mandato. Porque também batia com a brasileira, né? Sendo 2 anos, né? Então... professora, mas na era pré-ISRS já era ejaculação precoce, depois melhorou. Melhorou, né? Mas era bem legal. Você tem umas coisas pitorescas da baiana, né? Aí a gente se reunia num restaurante chinês que tinha... Era um almoço. Porque todo mundo tinha trabalho, tinha a Vera Perdigão, né? Vera Perdigão era secretária. Não me lembro que estava como tesoureira. Não sei se eu fiquei com tesoureiro, não me lembro mais, não. Tesoureiro era... Mas aí, o Antônio Moura, que é psicodramatista, não sei se você está no interior ainda, né, Moura? Está em Conquista. Está em Conquista agora? Pois é. E aí, a gente se reunia na hora do almoço, mas funcionava perfeitamente, era uma mesa grande, o cara já conhecia a gente, né, o garçom já separava a mesa da gente, então a gente trabalhava muito, a gente se reunia, começava um pouco... às 12, um pouco antes, né? A gente ficava até às 2 mesmo, e a gente trabalhava muito. Quando precisava, então, a gente ia na BM. Porque essa altura a BM já ficava um pouquinho complicado de noite. Tinha muita mulher na diretoria, né? E aí a gente tinha receio, né? De deixar os carros lá e tal. Né? Não era tão... Não tinha metrô, entendeu? Hoje em dia a gente tinha metrô. Mas não tinha metrô. E na sequência, depois de Nery, quem vem? Já no início da década de... Foi Bernardo. Antônio Nery, Bernardo. Foi Bernardo, depois de Antônio Nery. E aí ele fez uma segunda viagem para Cabo Verde. O vice dele era Vera Moura, né? Vera Perdigão Moura. Vera assumiu a presidência, terminou a gestão. Eu fui vice de Vera. Eu fui vice de Vera, depois eu me candidatei a presidente. Mas foi depois. Antes teve Pedro. Teve Paulo Cachorro. Paulo Sérgio Amado e Ofélia. Ofélia. Aí depois veio depois. Né? Aí Arnaldo. Mas a Ofélia ficou como minha vice. Depois, nesse período, a gente começou a fazer um acordo para poder a gente ter um espaço incomodato lá na ABM. Foi na época de Ofélia, se não me engano. Porque a Ofélia, assim... A Ofélia tem esse jeitão dela, mas ela era muito organizada, entendeu? É o jeitão dela mesmo. Mas ela sempre foi toda organizadinha. Não sei como ela está lá em Portugal. Mas ela era assim. Não, eu não sei como é que ela está em organização. Mas ela sempre foi muito organizada. Não, ela fez esse acordo com a ABM, já com a sede nova também. Com a sede nova. Então, a gente começou fazendo uma salinha lá no prédio. Era um prédio que embaixo tinha um Bom Preço. Não era nem Bom Preço, era Paz Mendonça na época. Eu esqueci o nome do prédio agora. Aí a gente subia... Edifício Rio Branco. Edifício Rio Branco, Aí a gente era no 4º andar. A gente já conhecia todo mundo, né? Mas aí a gente primeiro guardou o material lá, porque antes ficava na casa da gente. Então, essa sala aqui já foi sala da psiquiátrica da Bahia. Ainda tem até uns livros antigos aqui que a gente guardava, o livro de ata, né? Ainda tinha a ata, né? Aquela ata manuscrita e tal. E aí depois nós ficamos com uma sala lá no Incomodato, né? Lá na ABM. O que não deu muito certo depois de um tempo, o pessoal queria cobrar aluguel, e aí começou a complicação. Mas aí veio a gestão de... Nós tínhamos secretária, até tínhamos secretária naquela época. Teve a gestão de Vânia, veio depois Eduardo Sabac. Aí foi quando... Ele todo organizadinho também, aí eu né? Doutor Sabac. Tudo bem, foi quando, na época que se instalou o que eu chamei depois de o cardinalato da Brasileira de Psiquiatria. Após 93, a Associação Brasileira de Psiquiatria ganhou muito dinheiro, e graças a mim, em parte, né, porque foi o que trouxe o Congresso na Assembleia do Congresso Mundial de Psiquiatria. A gente disputou esse congresso,
fomos um grupo de brasileiros. Nessa época nós éramos tão pobres, gente. Eu me lembro que o primeiro fax da Brasileira eu trouxe debaixo do braço com a cota que a gente ia para Miami. Não existia cartão de crédito, nós não podíamos ter cartão de crédito internacional. Eu levei os $500 contados e trouxe debaixo do braço. Debaixo do braço, o fax, do outro lado, um bebê dinossauro, porque Vicente era pequeno. O inesquecível Vanovo que recebeu primeiro. Foi, Vanovo. Também a Brasileira era uma salinha, era uma sala, um banheiro e um depósito, né? Para vocês terem uma ideia, era tudo feito assim, era datilografado, aí cortava os pedacinhos. Quando você queria fazer uma correção do texto, você cortava um pedacinho, botava por cima, sabe? E escrevia de novo, frase de papel. Máquina elétrica, era tão engraçado. Não, no início não era elétrica, né? Isso a partir de 93, aí a BP, com o acordo que nós fizemos com a Mundial, melhorou bastante depois do aí comprou sede própria, e aí se formou esse regime de que o presidente já existia um presidente eleito que era vice-presidente, mas já era o próximo presidente, já estava acertado para ser o próximo presidente. Aí foi até 2010, quando o Antônio Geraldo assumiu, né? Mas aí aqui Sabac fez uma política muito sintonizada com essa política da BP, com a brasileira. Foi ele, Jordan, depois Gabriel Neri, que foi meu vice, o Gabriel Neri pai. Foi presidente. Aí, foi em 2002, aí já estava tendo algumas críticas e tal da Associação Psiquiátrica da ABP, que nós lançamos na época a chapa Rosa 2002. 2002 que o Rosa assumiu. Não teve... Estava se esboçando uma candidatura de oposição, mas não houve. Rosa é muito aglutinadora. E nessa época ela já estava dispensando ir para... As reuniões não eram mais quarta-feira, né? Era segunda de noite. Mudou de dia para... Era segunda de noite. Professor William, mas, de certa forma, com a história do Vitória, poderia ser quarta, né? Ele passou a jogar muito frequentemente na terça, né? Né? Isso até agora, né? Mas, professor, eu queria... Professora Rosa, nós vamos... Eu falei com o professor William no início, a gente vai fazer um esforço, um pleito principal desse grupo novo, que está resgatar e documentar tudo isso, essa história bacana dessa associação. Queria aproveitar um minutinho, professores, para falar desses eventos que virão. Nós vamos fazer agora eventos online dentro desse... Mudou tudo o que a gente planejou. No próximo domingo, nós vamos ter uma pré-jornada, domingo de manhã, para os amantes de psiquiatria. Falamos de toque, professor Antônio Freire, sempre muito prestativo, doutora Ivete Santos, doutor Arnaldo, ex-presidente, o direto de Vitória da Conquista. Para ver Arnaldo. E eu conheci recentemente um doce, e estamos juntos com o apoio de Elisa lá, e a jornada de Vitória da Conquista, como seria mais online. Nós faremos hoje, o Henrique está me dizendo aqui, o Henrique é um parceiro nosso que está me puxando a orelha aqui, que nós vamos sortear vagas para a jornada de domingo, para a pré-jornada, e para a jornada do sul da Bahia, que também será online, mas começando esse processo de interiorização que a gente pensou lá no início. E aí, Henrique, quando me sinalizar a forma de sorteio aqui no chat privado, eu anuncio, mas provavelmente os telespectadores online serão privilegiados. Mas, olha, não quero perder tempo com isso é um detalhe. Professores, olha, eu queria voltar nesse período, né, dessa aglutinação de doutora Rosa, e se vocês lembram, claro, mas mencionar os nomes, que para nós sempre é muito bom ver quem estava lá, né, nessa construção nessa edificação da associação. A parte Rosa, na gestão de Rosa, teve quem teve uma importância muito grande foi a vice dela, que era a Aglaé Souza, que se tornou depois subsecretária de saúde do município. Tá? Então, a Aglaé era muito guerreira, assim, muito participante. Aguerrida, muito aguerrida. E boa parte da discussão Rosa, até por conta da idade e tal, ela era muito boa aglutinadora, com certeza. Mas a execução das tarefas... Rosa tinha uma tradição de sempre reunir os alunos e os ex-alunos na casa dela. A gente frequentava muito, ela foi
coordenadora da disciplina quando eu era professora, então a gente fazia muita coisa junto. Então, Rosa tinha essa capacidade de aglutinar. Todo mundo gostava dela, muitos foram alunos dela. E era professora da Baiana e da Federal, né? Então, muita gente passou. Então, ela aglutinava muito mesmo. Então, ela, Aglaé e Tadeu, Carlos Tadeu, que é professor da UFBA, hoje eram as três figuras assim, predominantes. A professora Miriam já estava aí, começou a participar dessa gestão, mas um cargo, a segunda tesoureira, uma coisa assim desse tipo. Mas não era um cargo de maior proeminência, não, né? Mas na gestão de Rosa foi aprovado nos estatutos que, além dos 2 anos, haveria uma reeleição, possibilidade de reeleição, podendo ficar 4 anos, né? E foi esse período de 2000 a 2006, depois Bernardo, aí já estabelecido na Bahia, Bernardo Assis, estabelecido na Bahia, foi o sucessor. Mas ele acabou saindo depois, não foi? Eu acho que ele saiu antes de terminar, por alguma coisa que ele teve que fazer aqui mesmo em Salvador. Acho que foi a direção do Juliano, ele achou que era muita coisa, alguma coisa assim. Mas aí não foi quando entrou o Sabac de novo? Foi o Sabac de novo, depois sucedeu o Bernardo. Né? Aí depois de Sabac, acho que foi André, né? Não, foi Miriam. Foi Miriam. Foi Miriam, 2011. E depois algumas jornadas. A segunda gestão de Sabac foi Miriam. A segunda gestão de Sabac foi a guinada que nós demos com a ruptura com o cardinalato. A ruptura do cardinalato. Eu participei ativamente dessa ruptura, que eu, apesar de ter sido ex-presidente, mas não participava, nem Romildo, nem eu participava do grupo dos cardeais. Do grupo dos cardeais. Assim, você sabe o que é o cardinalato, né? Sim, havia uma sucessão prévia, né? Aquela coisa, você vira vice, depois você vai virar presidente e tal. E aí eu fiquei impressionada. A última vez que eu fui, a última vez que eu fui a um congresso foi quando foi aquele rapaz do Carioca, que eu esqueci o nome agora. Foi um congresso, foi lá em Goiás. Aí Marco Antônio Brasil. Foi Marco Antônio. Quando eu entrei, eu não ia, não gostava. Eu ficava lá no meu quarto mesmo, eu ficava numa boa, tal. Eu era uma pessoa como outra qualquer lá no Congresso, entendeu? Não tinha essa coisa de ficar junto com o presidente, com o secretário. Eu nunca fui de ficar. Só quando ele era presidente que eu tinha que ficar mesmo, né? Mas aí eu fiquei impressionada com o luxo, entendeu? Porque assim, eu vivi a associação psiquiátrica pobre, entendeu? Quando o William estava lá, a gente... a brasileira. Era pobre. Aqui também a gente era, né? Até hoje a gente não tem tanto dinheiro assim, não, né? Mas, assim, a brasileira era pobre mesmo, era tudo... Era legal, funcionava. Nós éramos muito amigos, unidos, no Brasil inteiro. Todo mundo se conhecia, era gostoso da gente visitar as pessoas, sempre no congresso se encontrar. Mas tudo era uma batalha, então talvez as coisas fossem até mais gostosas por isso. Aí, quando eu visitei, assim, eu nunca vi tanto uísque na minha vida, né? Uísque importado, vinho também, os meninos das pessoas pagos por nós, porque somos nós quem pagamos, não é verdade? Sim. As anuidades. Aí eu disse, como? O meu filho sempre foi para os congressos comigo, ficava comigo debaixo, ia para as assembleias, eu tinha que dar... sanduíche para ele, andou no congresso, estava assim, falou no congresso, estava assim, falou para a professora, estava assim. Então, quer dizer, não é porque eles tivessem a gente, não, mas eu sempre achei assim, um desperdício de dinheiro, entendeu? Do nosso dinheiro, né? Do nosso dinheiro, porque afinal de contas eles eram mantidos com o nosso dinheiro, com o nosso prestígio, para conseguir, junto das farmacêuticas, manter, né? Então, assim, eu achei que... Eu fiquei impressionada nessa vez que eu fui. A partir daí, eu me decepcionei completamente. O primeiro movimento de dissensão foi na sucessão, a sucessão de Josimar, né, e Tiro Shirakawa concorreu com João Alberto e perdeu, teve 35% dos votos, mas foi um número até expressivo, porque o domínio era total do grupo dos cardeais. Então... E aí, nessa época, foi que houve a ruptura, né? Quando estava passando de Sabac. Esse movimento. O Sabac era o presidente quando o Antônio Geraldo foi eleito
presidente. Nós não tivemos, né, porque a escolha aqui de delegado foi contestada na época e tal. Nós não votamos. Não tivemos direito somente a participar, direito à voz, mas não tínhamos direito a voto. Foi uma coisa triste, né, para quem estava acostumado a ir lá para a Brasileira representar a Bahia e tal. Foi contestado na justiça. Acho que foi a primeira e única, pelo menos até agora, né, que aconteceu. Espero que não aconteça. Mas quando terminou a votação, eu proferi uma célebre frase: é o ocaso do cardinalato. O Antônio Geraldo ganhou, é o ocaso do cardinalato. E essa assembleia foi uma assembleia... Viu se ainda é o ocaso do cardinalato. É um outro cardinalato, mas vamos lá. Mas essa assembleia, professor, foi uma assembleia tensa, né? Assim, já ouvi algumas pessoas falando. E a anterior de Tiro também, né? A de Tiro também, que o Tiro teve 32. Foi. Mas, professor... Nós gostávamos de João também. João foi meu... quando eu era presidente da Associação Baiana de Médicos Residentes, João era presidente da Associação Pernambucana de Médicos Residentes. Então, nós éramos amigos, assim, pessoais. Então, eu preferia até... Eu cheguei no final da Assembleia... Vânia participou desde o início, mas eu cheguei no final da Assembleia já com os votos contados e tal. Eu participei para marcar a posição, né? A gente tinha que ter um grupo que ficasse lá. Ele estava emputecido, saiu, mas ficamos um grupo lá, porque você pode, né, ficar, mesmo como delegado, mesmo que a gente não ficasse oficialmente como delegado, a gente podia participar. Então, nós mantivemos um grupo lá, nós tínhamos feito um grupo bom para ir, éramos 6, se não me engano. E aí a gente ficou, o grupo, alguns saíram um pouquinho, voltaram, tal, mas foi interessante. Agora, nesse período todo que a gente está falando, quer dizer, depois de 1970, ou nos anos 80, foi muito interessante a integração da brasileira, ou da baiana, com as outras regionais aqui, né? Então, nós fazíamos muito... Alagoas, Bahia e Sergipe, às vezes só Bahia e Sergipe, às vezes fazia Nordeste, mas juntava também Pernambuco. Então, a gente conseguiu manter um movimento aqui, né, no Nordeste, muito interessante. A Bahia até o Norte a gente tinha um papel de liderança. A gente tentava disputava organizar... com Pernambuco, mas não disputávamos, né? Tinha mais ou menos a mesma importância. Bahia e Pernambuco lideravam a psiquiatria nordestina. A gente conseguia ficar unido, né? E sempre jogando para um lado para o outro. Então, a gente conseguiu manter uma vivacidade, né? No movimento político, né? Da associação. E o líder de Pernambuco na época? Doutor Peregrino já estava? Quem eram os... Estava. Peregrino, Alírio, que talvez você não tenha... O Alírio, eu acho que você não conheceu. Alírio sumiu. Não sei onde está agora. Alírio Dantas. Otton Bastos. O Otton Bastos? Otton participava, Otton já era... Otton, na verdade, quando eu fui presidente, convidei... Foi por mais ou menos a mesma coisa você é novo demais, tinha 35 anos para assumir a presidência da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, para se formar, achava que tem que pegar um medalhão, assim, para botar junto. Dos medalhões, o Otton era um cara que tinha uma posição progressista e tal, e era uma pessoa encantadora, vamos dizer. Ele era. Uma pessoa sorridente, estava sempre de bom astral e tal. Aí ele sempre contribuía muito nas discussões, tinha um conhecimento de história muito bom, história do Brasil, história da psiquiatria, história da medicina, então era muito legal. Ele era uma pessoa, um bom papo. Psiquiatra erudito, né? Hoje o legado, né, Amaury Cantilino, Leonardo Machado, a psiquiatria pernambucana continua com essa elegância. Mas eu queria falássemos também de um capítulo interessante que foi o Congresso Brasileiro aqui em Salvador, né, já chegando nos anos 2000, né? Já o outro congresso. Nós fizemos em 1990, depois do de 80, 1990 e 2004, já na gestão Rosa. Com Rosa na presidência. Algum fato que vem à cabeça? Foi aquele que teve o emblema. Algum fato que vem à cabeça? Nesse período, o pessoal do canto manicomial ainda ia lá para frente do... Não, em 1990, nós estávamos até unidos e tínhamos feito um acordo com o Paulo Delgado, que tinha acabado de apresentar a emenda. A emenda, o projeto de lei. De que nós íamos apoiar em tese, mas ele abriu, inclusive, a possibilidade de fazer concessões, emendas aditivas e supressivas que poderiam viabilizar o Congresso.
A aprovação no Congresso. A aprovação no Congresso, a lei. Então, nós temos participamos do que se chama de apoio crítico, né? Veja, nós, baianos, participamos dessa lei, né? Da lei Paulo Delgado. No movimento de trabalhadores de saúde mental, que foi o embrião disso, nós íamos todos, nós estávamos sempre nos congressos mineiros, então a gente tinha uma luta muito grande. Então, quem se separou da gente e virou inimigo, vamos dizer assim, resolveu, foram eles, né? O pessoal do serviço social, psicologia e tal. Porque eu participei de reunião no Ministério, né, como delegada da Bahia, para discutir tudo isso. Enquanto 90 nós estávamos juntos, né, o pessoal os profissionais, os outros profissionais de saúde mental foram muito presentes, inclusive, no Congresso de 1990. Foi, muitos trabalhadores. Em 2004, já na gestão de Rosa, houve já o protesto contra a ABP, contra a psiquiatrização da saúde mental, e o pessoal colocou faixa lá, quem quiser, gosta de eletrochoque, aplica em si mesmo e tal. E foi na hora de uma mesa que... Aí começou uma coisa, parecendo até uma coisa assim, meio fanática, meio delirante, sabe? Assim, porque não é que foi do nada, a gente sabe que existiam movimentos por trás disso, né? Movimentos políticos mesmo, mas essa mudança deles foi quase que repentina, né? A gente se dava super bem. Nós reuníamos aqui em casa, né? Você sabe que a minha casa é sempre, né? Salão de festa da Associação Psiquiátrica. Mas a gente reunia aqui em casa, a Edinha cozinhava junto, a Edinha vinha aqui. A Edinha, agora, não sei como ela está, porque ela está mais mas foi durante muitos anos a líder do movimento antimanicomial. Mas teve um caso interessante, que essa articulação que o Paulo Delgado fez com a brasileira de psiquiatria, na época, custou o mandato dele, porque o pessoal ele estava conchambrando muito, então não votou nele, o pessoal de ele não foi eleito lá. Por isso que também eu acho que não aprovou. Ele ficou aí não aprovou, na suplência. Depois aí aqueles arranjos lá das gestões do PT, ele acabou sendo chamado para... Mas quando ele foi no voto mesmo, nas urnas, ele ficou como suplente, né? E eu acho que esse foi um dos motivos também que nessa época não foi aprovado, né, a emenda dele, e foi depois um substitutivo, né, de um outro médico. Mas é isso que nós estávamos articulando. A BP articulava esse entendimento com o senador Portela, Lucídio Portela, que tinha escrito do Piauí, que tinha escrito o substitutivo. E eu contei com a ajuda de Luiz Eduardo Magalhães, que era baiano e era líder do governo, né? Que era um grande articulador. E era bem interessante que ele era do PFL na época, mas muito amigo do petista Paulo Delgado, né? Paulo Delgado era gente boa, ele não era um cara radical. Ele não era. Como querem fazer que a lei dele seja, entendeu? Não, ele não era. Ele era um cara que argumentava. Agora, a lei dele foi que foi símbolo dessa... Mas ele lançou essa lei, aquela história, você pede 100 para negociar e ficar com 70. Era mais ou menos essa história. Mas a pessoa queria ficar com 120. Não deu muito em nada. Uma distorção. Olha, professor, eu vou sinalizar a presença só de algumas pessoas importantes. Helena Calil deu um alô. Eu não vi, não. Onde é que está? Não, apareceu aqui, não. A Almir Tavares, enfim. Companheira de luta aí, né? Querida, tive a oportunidade de conhecê-la em Natal, uma pessoa querida. Bom, nós temos ainda... O Galo aí, Almir Tavares, torcedor do Galo. O Galo está botando para quebrar. Candidato ao título esse ano. Professor, nós temos um vídeo promocional, vou ver se quando o Henrique estiver no jeito, mas enquanto ele não me sinaliza... Ele falou alguma coisa aí para você. Não, ele falou do... Bom, ele, na verdade, é o da jornada, mas eu acho que a gente não deixou pronto para fazer esse link, né? Lembrando também que tem o SYNC, que é um evento da ABP que está acontecendo, que é muito interessante, tudo online, né? O Vicente está nesse... Eu acho até que eu tenho a impressão que esse congresso vai ser online, viu? Professor, outro tema espinhoso, falamos em off, mas... Me convidaram, disseram que vai me mandar a passagem, mas eu estou achando que será online. Não sei que ele tem coragem.
enquanto nós não achamos esse vídeo, eu perguntaria, e a professora Miriam, né? A professora Miriam, que eu conheci, enfim, dois... Ela inaugurou um novo período, porque ela foi coetaneamente com a eleição de Antônio Geraldo, né? Fomos 2 meses depois que a eleição dela se deu. Na época, ela até me convidou para ser vice e tal, foi a participação, talvez a última, né, participação de diretoria mesmo. Eu fiquei sempre depois como comissão científica e tal. Mas na gestão de Miriam, a primeira gestão, né, de Miriam, eu tive uma participação ainda. Na época, o pessoal estava dizendo, não, não mordemos ninguém, não, nós queremos todo mundo junto e tal. 2-2 do Barcelona. Foi horrível ali. 8-2 do Barcelona. Eu tomei até um susto, porque eu estava dando aula, quando eu olhei, falei, 8-2. Parece jogo de... catástrofe, mesmo que o 7-1. Mas a professora Miriam, eu lembro de 2 eventos muito, acho que marcantes, né? Uns gostaram, outros não, mas a jornada na igreja, que eu particularmente achei interessante, desafiante, muitas pessoas adoraram, eu particularmente gostei. E muito boa a jornada na igreja. Foi... A participação das ligas, né? Da Liga de Psiquiatria lá. A Liga de Saúde Mental, né? E depois radicalizaram também, a Liga Acadêmica. Nessa época, as duas, Baiana e Baiana FTC também estava, né? Não, era basicamente o grupo era psicologia da UF. Psicologia da UF. Mas tinha psiquiatria, tinha os estudantes de psiquiatria também. Mas o que predominava eram os estudantes de psicologia da UF. Né? E, bom, eu acho que veio a gestão de Antônio Geraldo, né, que tem toda essa mudança, né, inclusive o dia do psiquiatra, que a gente não pode deixar de dizer que foi ontem um marco importante. E, bom, nós estamos caminhando para o fim. Esse, na verdade, professor Zé, é só eu diria, um aperitivo para o que a gente pensa em fazer, da forma que a professora Vânia me sugeriu no telefone, de maneira informal, mas rememorando fatos que acionaram o sistema límbico. E eu, nesses 3 anos, gostaria muito, na verdade, acessarei muito os senhores para mostrar para nossa geração. Eu acho que a nossa vida remota, né? Eu acho que essa pandemia teve esse condão, né? Essa coisa que fez com que nós aprendêssemos a usar a internet, né? Não apenas para essa coisa de rede social, eu acho, né? Não apenas para ficar falando mal, fofocando no Facebook, né? Mas, assim, parece que a gente pudesse fazer encontro científico, as reuniões estão sendo mais produtivas, as pessoas se expõem mais, né? E se sentem mais seguras em falar. Inclusive, as aulas estão sendo muito interessantes. Eu acho que isso me parece que chegou para ficar. Eu acho que vale a pena, porque se a gente pode contribuir assim, a gente não precisa se expor, não precisa sair de carro, pegar engarrafamento, procurar estacionamento, né? Então, essas coisas facilitam muito a nossa vida. Perfeito. Acho que isso o retorno do sul da Bahia, né? Palestrante, né? Nós tínhamos mas assim, olha, eu convido a todos, está tudo exposto na rede social. Boas notícias, a doutora Alexandrina confirmou com a gente, outras pessoas vão confirmar, e nós estamos deixando nossos queridos mestres no fim do ano para a Jornada Baiana, que ocorrerá online ou híbrida, mas a gente vai tentar fazer algo mais de fim de ano, menos, muito científico, mas muito mais de confraternização desse ano tão difícil. E por fim, eu acho que são 2 gestões que merecem esse nosso tempo final, né, porque é um afilhado de vocês, que é o professor André, querido amigo, como é que vem à mente nessa gestão dele? Eu acho que teve a Jornada Nordestina, que eu estava já presente nesses últimos anos. O André é muito empreendedor, né? Ele tinha esse dom, essa coisa de empreender. Ele sempre gostou, né? Foi característica. De empreendedorismo. Foi, marcou tempo também, né? Ele chegou a ter 5 anos, né? 5 anos de gestão, faz gestão e assim, eu acho que teve uma coisa interessante, porque a gente conseguiu, por mais que a gente possa falar, que um monte de gente possa falar, mas assim, essa coisa do FADEF, sei lá, é que eu não sei, não sou muito boa de sigla, mas ajudou muito aqui o Nordeste, a gente consegue planejar, né, melhor, a gente conseguiu ter um local para ficar, né?
sei lá, aquela coisa, no início foi o co-work, não deu certo, mas tudo isso a gente pode ir mudando, mas a verdade é que hoje em dia nós temos um pouco mais de dinheiro do que nós tínhamos na época da Pindaíba, que foi a minha, né? Então, assim, hoje em dia a gente consegue planejar melhor, né? Eu acho que sim. E a possibilidade de ser online, eu acho que facilita também a maior participação dos associados, né? Porque aí eu não vou precisar me deslocar, então eu posso arrumar um tempinho e eu acho que vai melhorar bastante. Eu tenho a impressão que a nossa vida no futuro vai ser híbrida, né? Vai ser híbrida. Perfeito. E nós deixaremos as aulas para os inscritos gravada no portal que está em construção para eles acessarem. Né? Domingo de manhã, acredito que nem todos irão, mas olha. Nessa época agora, lá na UFB, então você vai deixar uma atividade assíncrona para eles, que agora o nome é esse, assíncrona. E uma coisa interessante que me veio já nesse caminho final, acho que da gestão de André, eu estava lá, acho que todos viram esse upgrade que a professora falou, já com patrocínios mais robustos, a indústria apoiando. Mas veio uma coisa, eu terei a honra, professor, de ter no último ano o centenário, né, de Dr. Álvaro Rubim de Pinho, que será em 22, né? De 22. Ele faz 100 anos em 2022. Em 2022. Ele vai estar saindo. Vai dar na barra. E tentaremos já para o próximo, um novo Congresso Brasileiro de Psiquiatria aqui, já que agora... Já temos o centro de convenções. Agora tem o centro de convenções, né? Eu espero que a pandemia deixe. Né? Vai ter vacina. E eu finalizaria, né? Iniciaria antes das considerações finais, fazendo o merchan, que hoje faz parte, rememorando que a jornada de conquista é domingo, né? Pré-jornada, e essa jornada que a gente manteve o título do Sul da Bahia, que o professor William vai estar presente, o professor Taque Cordais, Iris Mar, todos os nossos diretores, enquanto organizadores, estarão lá, a galera jovem, não sei que nome receberemos, mas não seremos cardeais, sem dúvida não. E tantos outros que eu não vou nem me... Júnior pode ser. Júnior, por enquanto. Dente de leite, tudo... Mas vai ser uma jornada interessante, e quem fizer a inscrição até amanhã para a Jornada do Sul da Bahia já ganha esse direito ao acesso às aulas de toque com o professor Antônio, Ivete, Arnaldo e Lucas Freitas, não posso me furtar. E no fim do ano, a psiquiatria baiana se reúne, até lá alguns outros eventos online. Bom, assim, eu queria agradecer muito, não em tom de despedida, mas de abrir a palavra para vocês rememorarem coisas que não falamos, fazer as considerações finais, porque nesse aperitivo que eu percebo pelos comentários já causou muita curiosidade. É interessante rememorar bebemorando. Agora só com figurinha. Lavando o peritônio, como diria o Dr. Romildo. Lavando o peritônio. Olha, então eu vou me aventurar a lembrar de algumas coisas. Eu me lembro de uma frase num congresso, que o senhor falou da metáfora do avião, e isso é lema dos residentes, em que o psiquiatra o comandante, mas eu não vou entrar na... Nós vamos burburinho assim, de 400 pessoas na sala principal do Fiesta. E, enfim, outra coisa que eu trago, e que para minha formação hoje, que atuo mais com os adultos mais experientes, eu devo muito à professora Vânia. Eu falei isso no discurso da posse e digo que foi a psiquiatra que sempre me alertou, desde o R1, a importância da clínica e das manifestações, da concorrência de doenças clínicas e manifestações psiquiátricas, né, professora Vânia, e que me deu uma oportunidade... Você é médico, né, Lucas? Essa frase... Somos médicos, né? Isso tem que estar todo dia na nossa cabeça. E outro momento foi quando a professora Vânia me deu a oportunidade de fazer uma das coisas que mais me dão prazer hoje, que é dar aula. Eu não esqueço dessa oportunidade, que acho que foi o começo de tudo. Agora já é mestre, né? Só já vamos começar em breve. E, bom, é isso. Alguma outra lembrança, professora Vânia, dessa honrosa associação? São 60, de 1967, já é mais que cinquentenária, né? 53 anos. 53 anos, né?
53 anos. 67, 67. 67, é. 53 anos. É menopausa já. É, menor pausando. Não, mas eu acho que... É outra coisa interessante, né? A gente teria que ficar olhando os livros de ata, né? Para poder lembrar dos detalhes, né? Passaram muitas pessoas interessantes por aqui. Vera tá nos Estados Unidos, né? Vera, Canadá. Carolina do Norte. Está na Carolina do Norte. Está nos Estados Unidos, né? Que era uma pessoa também muito legal. Ela era ginecologista e acabou sendo psiquiatra, né? E depois enveredou aí pela psicanálise e terminou na medicina social, porque na saúde mental, né? Ela terminou. Então, ela fez um percurso muito interessante, né? E outra pessoa que não podemos furtar de lembrar, que tem importância genética e não poderia deixar de falar, é a professora Solange, que vem, querida mestre, amiga, mãe, tudo. Como foi a participação dela? Ela nunca quis participar muito de vida associativa. Ela tem essa coisa com ela, né? Ela sempre participou de comissão científica. É o jeito dela. Ela gosta de participar dessas coisas assim, contribuir mais com a coisa de discussão, né? De discussão de caso. É o jeitão de Ela não quis assumir posições, assumir cargos, etc. Mas é uma figura admirável, né? E a importância dela. Só a trajetória do professor Rubim já dá um livro, né? Que alguém falou em fazer um livro. Só a vida dele dá um livro para a gente escrever. Eles até começaram, né? Tem 2 sobrinhas também, ou 2 netas, né? 2 netas. Uma delas é psicóloga. Sobre a importância, já nesse final, nós temos 1 hora, né? Para temos então uns minutinhos. Eu queria que falasse da importância da professora Solange, já que mencionamos, para a formação e para a psiquiatria da infância e adolescência na Bahia. Pois é. Não sei se vocês sabem, mas quem inaugurou a psiquiatria da infância e adolescência na Bahia foi o professor Rubim Pinho, que ele tinha rompido com o Nelson Pires, que era o catedrático, ele era assistente. Então, com esse rompimento, ele foi exilado para a pediatria. Lá ele começou a fazer. O professor Rubim foi exilado para a pediatria, e lá ele começou a tratar crianças com problema psiquiátrico, inaugurou e fez o sucessor dele, um discípulo dele, que é o Luiz Fernando Pinto, também já falecido, foi que deu sequência à psiquiatria da infância e adolescência. Na cadeira lá da pediatria. Na pediatria. Tanto que é a única vez que psiquiatria da infância e adolescência fica na pediatria, né? E aí ela nunca, Solange, né? Ela nunca foi do departamento, ela foi da UFBA, mas ela nunca foi do departamento de psiquiatria. Ela sempre esteve ligada ao departamento de pediatria, porque a psiquiatria infantil ficava na pediatria, né? Até hoje fica, não tem como... A terceira geração, né? Ela já foi a terceira geração. Rubim Pinho, Luiz Fernando Pinto e Solange. E aí nós conseguimos trazer a professora Solange lá para o Juliano Moreira, né? Para a residência do Juliano Moreira. Né? Eu acho que foi graças a essa amizade que a gente tinha, o William, ela, né? Eu bem depois de William, porque o William foi muito próximo, foram colegas de turma, né? E eu não, eu vim bem depois, né? Assim, apesar de meu pai ser da faculdade e tal, mas tinha umas rixas lá de meu pai com o doutor Rubim. Aí não vamos entrar nesse caso, né? Que é outro caso. E aí eu conheci bem depois Solange, aí a gente conseguiu trazer ela para a psiquiatria infantil, ela já formou, né, mais de 7 turmas, né? A gente estava contando outro dia. Agora que ela resolveu se aposentar, embora eu acho que ela não devesse, mas paciência, né? Ela podia pelo menos ficar como consultora, mas ela está agoniada aí, não. Mas eu acho que ela conseguiu, né, fazer essa trajetória da psiquiatria infantil, manter aqui na Bahia. Eu acho, professora, nós temos que marcar outro dia com o tempo para falar de uma coisa que me orgulho muito, e que é a residência do Juliano Moreira e da capilaridade que isso trouxe para as residências do Brasil. Eu acho que vocês têm uma noção da importância do número de médicos que passaram por lá e que estão por aí. De Manaus, a gente acompanha. A gente acompanha, né? A gente acompanha, sim, isso é importante para a gente. Né? Ótimo, e eu estou preocupada com a residência por conta da Secretaria de Saúde, né? Mas a gente é um outro assunto, né? Conte conosco, porque eu digo que Juliana é minha casa, assim, enquanto médico assistente também.
Olha, professor William, professor Evânia, muito, muito grato, obrigado. Em nome de todos os meninos da nova diretoria, pela Miriam aí, e Geonaldo, que é o nosso conselheiro. Né? Os velhos não, só os novos, negócio de garotada, vai chamar um monte de gente velha de garota. Mas é uma honra, uma felicidade muito grande e muito obrigado. Tá, estamos sempre à disposição, viu? Bom, um beijo grande, até logo, um beijo mais uma vez. Beijo agora, à distância, um abraço. Beijo, professor. Saudações acadêmicas. Henrique que nos salve. Liga aqui. Uau. O Henrique vai finalizar. Aí, massa.